Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador, desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros, porque os homens assim os fizeram, outros, ainda, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esgotado pelas crises no casamento, pelas brigas constantes que ferem o coração, pelo medo de ver a família desmoronar ou por essa dor silenciosa de quem carrega um lar marcado pela divisão e pela incompreensão. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos devolva o sentido sagrado da aliança e da união familiar. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um tema espinhoso, delicado e que mexe profundamente com a realidade de muitas casas, a indissolubilidade do matrimônio e o valor sagrado da família. Alguns fariseus aproximam-se de Jesus para armar uma cilada, perguntando, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Naquela época, havia discussões teológicas acirradas, e bastava que o homem não gostasse mais de algum detalhe na esposa para assinar um certificado de divórcio e mandá-la embora. A mulher ficava totalmente desamparada numa sociedade machista e cruel. Mas Jesus não entra na conversa politiqueira ou legalista deles. Jesus vai direto à raiz das coisas, lá no princípio da criação de Deus, e dá uma resposta que desafia o mundo de ontem e de hoje. Nunca lestes que o Criador, desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Minha gente, prestem muita atenção nessa expressão belíssima, uma só carne. O casamento diante de Deus não é um contrato de aluguel que a gente cancela quando vence o prazo ou quando aparece um defeito. O casamento é uma aliança sagrada, um vínculo espiritual e corporal onde duas vidas se fundem numa só. Quando um casamento se rompe, é como arrancar a ferro e fogo um pedaço da própria carne. Dói na alma, machuca os filhos, destrói a estrutura da sociedade e deixa rastros profundos de sofrimento. Os fariseus, insistindo na brecha humana, perguntam por que Moisés havia permitido dar certidão de divórcio. E Jesus, com muita sabedoria, esclarece, Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. É a dureza do coração humano, o orgulho, a falta de perdão, o egoísmo, a mania de querer mandar, a infidelidade e a recusa em ceder, que destrói os lares. Deus não criou o casamento para ser um cativeiro de lágrimas, mas um caminho de santificação e de amor profundo. Contudo, num mundo ferido pelo pecado, o egoísmo humano transforma o doce lar em campo de batalha. Traga isso para a realidade da sua casa hoje, meu filho, minha filha. Quantas famílias estão à beira do divórcio, vivendo debaixo do mesmo teto como cão e gato, porque o orgulho falou mais alto do que o compromisso assumido no altar?
Quantos casais desistem na primeira grande tempestade, esquecendo-se de que amar é decidir perdoar 70 vezes 7 todos os dias? Jesus nos chama hoje a curar a dureza do nosso coração. Se o seu casamento está passando por uma fase de inverno rigoroso, se o amor parece ter esfriado e o diálogo sumiu, não jogue tudo para o alto sem antes dobrar os joelhos. Entregue as ruínas da sua casa nas mãos daquele que transforma a água em vinho, e deixe que o poder de Deus ressuscite o amor e a união no seu lar. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, autor da vida e santificador do santo matrimônio, que abençoastes as bodas de Caná e quereis fazer morada em cada família da terra. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos o nosso orgulho, a nossa rigidez e a dureza dos nossos corações, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas crises conjugais, as brigas que feriram nossos filhos, as desilusões e as feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas, porque Tu és o Deus que une o que estava separado e que restaura o vinho novo da alegria onde a alegria havia acabado. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que deixamos a dureza do nosso coração destruir a paz do nosso lar. Perdoa-nos pelo egoísmo, pelas palavras ásperas que feriram o cônjuge, pela falta de paciência com as fraquezas do outro e por tantas vezes termos pensado em desistir da aliança que juramos manter diante de Ti. Perdoa as nossas infidelidades espirituais e afetivas, e a nossa mania de culpar os outros pelos nossos próprios erros. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a raiz de amargura, todo o rancor, todo o desejo de separação e toda a frieza do nosso ser. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está sofrendo com lares feridos e famílias ameaçadas, e nós precisamos desesperadamente que a Tua graça derreta o gelo dos corações e cure as nossas famílias. Nós Te apresentamos, Senhor, os casamentos em crise e os lares à beira da separação. Olha, Mestre, para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que vivem o drama de um casamento esfácilado, onde o diálogo morreu e a dor ocupou todo o espaço, trazendo desespero para os filhos. Nós clamamos pelo Teu poder de restauração. Entra nessa casa, Senhor, amolece o coração do marido e da esposa, restaura o primeiro amor, traz o perdão onde houve traição e reconstrói o que o homem tentou separar. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que sofrem no corpo e na alma devido às dores da família. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos lares onde há pessoas acamadas sofrendo com doenças graves, dores crônicas, e também com a alma profundamente adoecida pela angústia de ver a família desmoronando. Nós clamamos pelo Teu poder de cura completa. Restaura a saúde física e devolve a paz de espírito a cada sofredor. Nós Te suplicamos pela proteção e santidade de todas as famílias. Jesus, sela cada lar com o Teu precioso sangue. Afasta as tentações, as más influências e o espírito de discórdia que rondam as nossas portas. Que os nossos jovens aprendam o valor do compromisso, do respeito e do amor verdadeiro, para que sejam construtores de famílias santas no futuro. Sê Tu, Senhor, o alicerce indestrutível de cada lar, o nosso consolo e a nossa paz eterna. Cobre-nos com o Teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra maravilhosa, que bota a nossa vida nos eixos do amor verdadeiro, que nos resgata da cultura do descartável e nos lembra que a família é o projeto mais sagrado do coração de Deus.
A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de provisão e de vitórias, é esta: o casamento não foi feito para ser perfeito sem lutas, mas foi feito para duas pessoas imperfeitas decidirem, todos os dias, perdoar, recomeçar e lutar juntas de mãos dadas com Jesus. Não jogue o seu casamento ou a sua família no lixo da impaciência. O que Deus uniu, com a força da oração e com a graça do perdão, pode ser curado e transformado num testemunho glorioso de vitória. Eu quero deixar uma exortação, um desafio prático para você viver nesta semana. Se a sua casa tem vivido dias difíceis, de frieza ou de brigas, para agora mesmo de reclamar e tome uma atitude de amor sacrificial. Se você é casado, vá ao encontro do seu cônjuge, abrace-o com carinho e diga: vamos recomeçar, Deus está no controle da nossa casa. Se você tem filhos afastados ou feridos, ore por eles em silêncio e abençoe a vida deles. Dê o primeiro passo para suavizar a dureza do seu próprio coração, e você verá a bênção de Deus descer como chuva fecunda sobre o seu lar. E para que a gente continue sempre juntos, caminhando debaixo dessa chuva de luz e de união familiar, vencendo as dores deste deserto e nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, eu preciso muito que você caminhe comigo nesta linda missão. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. É muito simples e totalmente de graça. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte do nosso exército de corações curados e sustentados por Deus. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te acorde com a voz do Senhor e o abraço do Pai logo cedo. E cumpra a sua nobre ação missionária de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande no WhatsApp da família, no grupo do trabalho, para os seus amigos e de forma muito especial, para aquela pessoa que está passando por uma crise no casamento e precisa de um abraço de esperança. Leve o amor restaurador de Cristo para a vida desse irmão. Deixe aqui nos comentários a sua oração de entrega, a sua declaração de fé tomando posse da cura e da proteção da sua família. Escreva com muita força, alegria e certeza inabalável: Senhor, abençoa e protege a minha família para sempre. Vão em paz, com coração inabalável, defendendo a aliança do amor e transbordando da paz de Cristo, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.